Em nome da Prefeitura de Joinville e do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Joinville, desejamos a todos vocês as boas-vindas ao 11º Seminário de Preville e também a homenagem aos aposentados e pensionistas que se desligaram de suas funções e de suas atividades entre os meses de junho de 2025 e maio de 2026. Este evento marca os 30 anos do IPREVILLE. Iniciamos este evento anunciando a presença do secretário de Gestão de Pessoas, Andrei Kolasek, e do presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Joinville, Guilherme Casale. Nós agradecemos também a presença do secretário de Infraestrutura Urbana, Jorge Sá, Samara Liz Botenberger, presidente do Conselho Deliberativo do IPREVILLE, e Daniel Vestrup, diretor executivo da Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano. Nós agradecemos também a Kinderband, que nos presenteou com uma apresentação de bandoneon na recepção deste evento. Nossos agradecimentos também aos aposentados e pensionistas do IPREVILLE, seus familiares, os servidores da Prefeitura e todos que nos honram com suas presenças nesta manhã um pouco gelada em Joinville. Informamos que, em conformidade ao artigo 25 da Lei Municipal 7.335, este evento conta com a interpretação em Libras, a língua brasileira de sinais, realizada por Edneia Fernanda Florencio de Godóis e André Carvalho. Hoje, o IPREVILLE também completa 30 anos de história. 30 anos de dedicação aos servidores públicos da Prefeitura de Joinville. E para marcar e registrar essa data, foi preparada uma programação especial, com uma manhã de integração, conhecimento e reflexão, um momento de valorização, troca de experiências e fortalecimento do compromisso com o bem-estar dos pensionistas e dos servidores aposentados da Prefeitura de Joinville. Nesta manhã, a Prefeitura de Joinville presta uma homenagem especial a cada servidor que dedicou parte da sua vida à construção da nossa cidade. Ao longo dos anos, vocês deixaram marcas que vão muito além das repartições, das escolas, das unidades de saúde, das ruas, das praças. Em cada rua pavimentada, em cada atendimento realizado, em cada criança acolhida, em cada serviço prestado à comunidade, existe um pouco da dedicação de cada um de vocês. Existe um legado que vai permanecer vivo, muito além do tempo de trabalho. Por isso, em nome de toda a cidade de Joinville, nós queremos dizer a cada um de vocês, muito obrigado. Obrigado por cada desafio enfrentado, por cada conquista alcançada e por cada gesto de compromisso com a nossa cidade e com a comunidade. Porque uma cidade não é construída apenas por ruas, praças e edifícios. Uma cidade é construída por pessoas. Pessoas que dedicam o seu tempo, o seu talento e a sua história para transformar a vida de outras pessoas. São histórias de dedicação, de compromisso e de trabalho que ao longo dos anos ajudaram a construir Joinville e deixaram marcas que vão permanecer para sempre na cidade. Embora cada trajetória seja única, todos carregam o mesmo propósito, que é servir. Que este novo ciclo seja vivido com a mesma intensidade e entusiasmo que marcaram suas carreiras, abrindo espaço para novos projetos, talentos, sonhos e momentos felizes ao lado de quem vocês amam. Parabéns mais uma vez por essa trajetória e por tudo que vocês fizeram pela cidade de Joinville e pela comunidade de Joinville. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento vamos ouvir a saudação de boas-vindas do presidente do IPREVILLE, Guilherme Casale. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesse dia. Vocês são muito especiais. Não tenho palavras para agradecer. Agradecer meus colegas secretários que já foram nominados aqui. Pode dizer, Giba, muito obrigado pela tua presença também. Você foi muito especial nessa trajetória do IPREVILLE, né?
destaco aqui ainda, para quem não, depois vão conhecer, os nossos ex-presidentes, um carinho todo especial, que são 30 anos construídos pela mão de vocês também. Meu muito obrigado. E aos servidores do Ipreville que possibilitaram essa festa linda, maravilhosa, né? Espero que vocês desfrutem bastante do dia de hoje. Celebrar 30 anos do Ipreville, agora em 2026, é contar uma história com profundo respeito e cuidado. É o momento de pararmos, olharmos para trás com orgulho e, acima de tudo, olharmos para frente com absoluta confiança. Tudo começou de um jeito muito simples, né, Márcia? E o Atanásio estava lá também, tantos outros, mas eram apenas 3 pessoas numa salinha dentro da prefeitura, né? Em 1996, era só uma ideia, né? Uma esperança, né, de um desafio imenso de que o servidor seria devidamente protegido no momento que mais necessita, né, que é o momento em que ele não consegue mais trabalhar, que ele não consegue, quer seja por um prêmio pela idade, né, ou então, no caso do falecimento, como muitos pensionistas dependem também do Ipreville. De lá para cá, quanta mudança, hein? Que transformação. Aquela estrutura pequenininha, né, agora é uma organização completa, né, funcionando com seus devidos, né, departamentos, com as suas segregações de funções. Hoje temos orgulho de receber a todos na nossa sede própria, adquirida com recurso da taxa de administração, né. Contabilmente, isso é muito importante para nós, porque a gente não compromete um centavo da aposentadoria de cada um de vocês, né? Isso é gestão. Isso é prova de que a gente está aqui para cuidar de vocês. Nesses 30 anos de história, a Previdência do Brasil foi bem desafiadora, né? Enfrentamos uma primeira grande reforma em 1998. Quando eu entrei no Ipreville em 2002, né, Elisete, eram muitas as mudanças da reforma de 98. Então, cada um desses momentos se foram muito desafiadores. 2003, uma nova reforma ainda mais dura para o servidor. 2019, né, mais uma reforma geral do Brasil inteiro. Em cada um desses momentos, mesmo com a confusão jurídica nacional, o Ipreville foi porto seguro do servidor. Fomos o suporte técnico, a orientação clara, né, o cuidado ao segurado acima da burocracia. Até que veio a pandemia de Covid, 2019. Foi um desafio muito grande. Aquele contato humano, presencial, precisou distanciar muita gente, né? E nesse cenário de incertezas, nós tivemos a coragem de alterar a legislação municipal. Foi uma decisão muito estratégica e necessária para a gestão do município. Não foi fácil, nem um pouco, né? O Marco, a Cleusa, que estão aqui comigo. Gente, eu queria nomear todos, cada um individualmente, mas às vezes é difícil. E esse ato foi um ato de muita coragem, muita responsabilidade e contribui hoje para o benefício de todos, né? Até amanhã. E vejam, né, Jussi, que patrimônio construímos, né? Este ano, a nossa estimativa é de chegarmos à marca de 5 bilhões de reais, um dos maiores do Brasil, né? Esse valor não é apenas um número numa planilha, né, na contabilidade. É a segurança e a dignidade de mais de 16 mil famílias no município de Joinville. E o reconhecimento dessa qualidade cruzou fronteiras, expandiu para o Brasil, né? A Cleusa que o diga, nível 4 do Progestão, hein, Cleusa? Nosso grau máximo de competência. O Ministério da Previdência ele atribuiu a poucos institutos no Brasil inteiro esse nível de excelência. Isso faz muita diferença, né? Isso diz que Joinville tem uma das melhores gestões, mais seguras, transparentes e com educação previdenciária. E para o futuro, o que nós esperamos? Né? Esperamos unir a tecnologia. Gente, é um grande desafio, vocês não sabem, com esses golpes que tem por aí, né, Sâmara? Sâmara, além de nossas, né, presidente do conselho, cuida da LGPD,
como convencer a vocês que o censo do Ipreville é necessário, é real, a gente precisa, né? Um monte de golpe que tem por aí. Então, claro, sempre tem esse olhar, esse cuidado presencial. Quem tem dúvidas, vai lá no Ipreville, vai ser bem atendido, pode fazer, né, com segurança. Queremos dar cada vez mais a facilidade que a tecnologia nos traz, né, mas com a segurança que o mundo virtual exige. O Ipreville é mais do que um instituto pagador de benefícios. É um pacto coletivo e solidário pela dignidade de quem constrói Joinville todos os dias. Chegamos aos 30 anos do Ipreville, preparados para os próximos. Quem sabe mais décadas, né? Estou discutindo aqui com vocês que a gente tem que entender que o Ipreville é tão eterno quanto o próprio município de Joinville. Ele jamais tem que ser extinto. Porque o Ipreville é nosso e o futuro é seu. Muito obrigado. Vamos ouvir agora as palavras do secretário de Gestão de Pessoas, Andrei Kolasek. Bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco nessa manhã gelada, como foi dito. De início, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, né, meus colegas secretários, meu grande amigo Casale, né, em seu nome, né, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, nosso sempre secretário Giba, muito obrigado pela presença, né, pela parceria de sempre. Na sequência, né, eu também gostaria de cumprimentar todos os servidores que estão aqui na plateia, né, sejam servidores da ativa, sejam servidores aposentados, especialmente os aposentados nesse dia que são os nossos grandes homenageados. Nesse momento, né, que é tão especial, em que a gente celebra os 30 anos de uma instituição como o Ipreville, isso não é apenas contar o tempo num calendário. É celebrar a segurança, o suor e os sonhos de milhares de famílias que ajudaram a construir a grandeza da nossa amada Joinville. Para mim, falar do Ipreville é um orgulho que vai muito além desse papel de secretário no qual eu me encontro hoje. Afinal de contas, nós não estamos falando de qualquer instituto de previdência. Nós estamos falando de um dos maiores e mais sólidos institutos de previdência social do Brasil. Isso não é força de expressão. O que prova isso são os prêmios, as certificações e, principalmente, a tranquilidade do servidor em relação ao seu futuro. O Ipreville é um exemplo nacional de responsabilidade, de governança e de respeito com o dinheiro público e com o futuro das pessoas. E é justamente aí que as nossas estradas se cruzam. Eu costumo dizer que a Secretaria de Gestão de Pessoas e o Ipreville são, na verdade, duas instituições que são irmãs. Uma simplesmente não existe sem a outra. É um ciclo contínuo de cuidado com o nosso servidor. Lá na secretaria, nós cuidamos basicamente do presente. É a nossa missão selecionar as mentes mais brilhantes através dos concursos, recrutar quem quer fazer a diferença por Joinville, garantir remuneração justa para todos os servidores, promover o desenvolvimento profissional e cuidar com muito carinho da saúde do nosso servidor enquanto ele está na ativa. Nós cuidamos do hoje, de quem faz a máquina pública girar e funcionar todos os dias. Mas o tempo passa. É aquele servidor que nós vimos entrar cheio de expectativas, que passou décadas se dedicando nos postos de saúde, nas salas de aula, nas obras e nas áreas administrativas, um dia precisa desacelerar. Ele cumpre, algum dia, a missão que lhe foi designada quando ele entrou no município. E é nesse momento exato, naquela transição que dá aquele frio na barriga de qualquer trabalhador, que o nosso irmão entra em cena. O Ipreville abraça esse servidor e assume o papel de garantir que o amanhã seja seguro e que a colheita de uma vida inteira de dedicação pela nossa cidade seja digna, tranquila e feliz. Por isso, nós somos uma engrenagem única. Nós cuidamos do servidor ativo, o Ipreville cuida do servidor inativo. Nós preparamos o caminho e vocês do Ipreville garantem o destino. Essa parceria é o que faz o serviço público de Joinville ser tão forte e a gente oferecer uma qualidade de vida tão alta à nossa população. O servidor trabalha com dedicação hoje porque ele sabe que seu futuro está em mãos extremamente responsáveis. Por isso, aos conselheiros, à diretoria, a cada colaborador do Ipreville que nesses 30 anos colocou o coração ali na ponta do lápis para garantir saúde financeira e humana desse instituto,
o meu mais profundo respeito e gratidão a cada um de vocês. Para encerrar, eu quero pedir licença para falar não como secretário, mas também como servidor, como cidadão e como alguém que convive diretamente com as histórias dos nossos servidores. A aposentadoria não é o fim de uma jornada, ela é o começo de um novo capítulo. E quando nós vemos um servidor aposentado passando tempo com a sua família, descansando com a certeza de dever cumprido, ou aproveitando o tempo livre sem a angústia da incerteza financeira, o que nós estamos vendo ali não é apenas o pagamento de uma conta no fim do mês. Estamos vendo a dignidade e estamos vendo o respeito por essa pessoa que trilhou esse caminho e ajudou a construir a nossa cidade. O IPREVILE é uma instituição que não guarda apenas recursos financeiros. O IPREVILE guarda a paz de espírito das pessoas que construíram essa cidade que nós tanto amamos. Que venham mais 30, 60, 100 anos de solidez, de amor pelo servidor e de compromisso com Joinville. Vida longa ao nosso IPREVILE. Muito obrigado a todos e parabéns por essa história tão bonita. O IPREVILE vem cumprindo uma missão fundamental: cuidar do presente e garantir a segurança para o futuro dos servidores de Joinville. Uma história construída com responsabilidade, com compromisso e dedicação que atravessa gerações e se fortalece a cada ano. E parte desta trajetória foi conduzida por homens e mulheres que, com a visão e trabalho, ajudaram a consolidar a instituição que celebramos hoje. Neste momento, convidamos para receber uma homenagem os ex-presidentes do IPREVILE que deixaram sua contribuição e seu legado nesses 30 anos de história. Convidamos para acompanhar a entrega da homenagem a prefeita de Joinville, Regiane Gambim, e o atual diretor-presidente do IPREVILE, Guilherme Casale. Acompanham também as autoridades aqui presentes. Convidamos então para receber esta homenagem pelos 30 anos de IPREVILE, o primeiro presidente do Instituto, Adalberto Werner. Ele foi presidente entre os meses de junho e dezembro de 1996. Convidamos o segundo ex-presidente ou o segundo presidente do IPREVILE, Afonso Carlos Frains. Ele foi presidente entre os anos de 1997 e 2000. Convidamos para receber sua homenagem José Francisco Paião, que foi presidente do IPREVILE entre os anos 2000 e 2001. Convidamos para receber sua homenagem a Atanásio Pereira Filho, que foi presidente do IPREVILE entre os anos de 2001 e 2009. Recebe agora a homenagem Maria Malvina Lux, que foi presidente do IPREVILE entre os anos de 2009 e 2012. Neste ato, ela está sendo representada por Fabiana Nathalie Rubis. Convidamos para receber sua homenagem Márcia Helena Valério Alacon, que foi presidente do IPREVILE entre os anos de 2013 e 2017.
Convidamos agora para receber sua homenagem Sérgio Luiz Mirs, que foi presidente do Ipreville entre os anos de 2017 e 2020. E recebe também a homenagem do Ipreville o atual diretor-presidente do Instituto, Guilherme Machado Casale, presidente desde 2021. Uma salva de palmas a todos os presidentes, diretores, presidentes que contribuíram com esses 30 anos de história do Ipreville. O Ipreville quer também presentear a prefeita Regiane Gambim com uma orquídea também, como forma de agradecimento. Neste momento, vamos ouvir as palavras do secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador Henrique Deckmann. Bom dia. É uma alegria podermos estar aqui para celebrar a vida. Márcia, falávamos antes que eu tenho... Onde é que está a Márcia agora? Deixa eu ver. Ah, está aqui, perdão. Márcia, falávamos antes que eu tenho o livro e daí ela disse, foi de 20 anos do Ipreville. 10 anos já se passaram e eu tenho o livro do Ipreville lançado quando era 20 anos de Ipreville. Quero saudar a prefeita Regiane e, é claro, sempre lembrando da nossa história junto com o ex-prefeito Adriano. Obrigado pela vida da senhora e do senhor, prefeito Adriano na época, e assim também a cada servidor e a cada servidora pela sua história. E olhando o Ipreville, nos desafios que desde o início, ouvindo aqui agora a história, seu Werner, e assim, de cada um faz e vai de todos, na contribuição, na colaboração, para poder termos uma casa em ordem. E quero dizer que quando eu fui prefeito, no oeste do Paraná, também tivemos que enfrentar os desafios até na nossa época, lá em 2005, quando eu fui prefeito. E me lembro da minha equipe muito sincera, muito clara, e disse, prefeito, se nós não resolvermos aquilo que está vermelho agora, em 10 anos, é impagável. E eu resolvi enfrentar e resolvemos o desafio em 4 anos. 3 anos do meu mandato e 1 ano do próximo prefeito que foi eleito. Mas tivemos que enfrentar. Hoje, 85% dos desafios nos municípios do Brasil tem a ver com os desafios a serem pagos para o servidor público. E somos gratos que nessa história de 30 anos se enfrentou desafios para que hoje possamos celebrar. Para que hoje não precisamos fazer figa, desculpe o termo aqui para dizer, ai, tomara que dê certo. Então eu quero dizer que valeu a pena enfrentar os desafios por amor ao servidor, por amor a Joinville, por amor a todos nós. E nisso exigiu de cada um de nós uma contribuição, um trabalho a mais, mas que valeu a pena. E por outro lado, quero dizer em nome da Câmara de Vereadores, querida Soraya, que bom revê-la e em seu nome quero saudar a todas as mulheres aqui. E se me permite, cada um dos ex-presidentes e dos servidores que hoje estão aqui, como é interessante. Agora há pouco, eu já não estava mais me lembrando, uma ex-diretora, quando fomos morar no Jardim Paraíso, onde é que ela está, Ana? Lá está. Ela diz, vereador, você lembra? Eu fui a primeira diretora quando vocês vieram morar no Jardim Paraíso. Em que muitas vezes
a olhar um para o outro, nós não imaginamos a história de cada um por esta cidade. Por isso, aproveite esses encontros e reencontros para dizer: a tua vida valeu a pena. A tua vida vale a pena. No meio de todo esse entrevero que vivemos por aqui, no nosso dia, poder dizer: a tua vida fez diferença para que eu pudesse estar aqui hoje. Toda honra, todo respeito ao Ipreville, que presta contas lá na Câmara de Vereadores, e talvez, não sei se sou o único, mas estou sempre lá na prestação de contas, e isso me alegra, porque para poder cobrar, a gente tem que estar junto também na peleia do dia a dia. Toda honra e respeito pelos 30 anos, pela seriedade e compromisso com Joinville, e principalmente com o servidor público dessa cidade. Muito obrigado. Adiante. Senhoras e senhores, com a palavra a prefeita de Joinville, Regiane Gambim. Bom dia. Quero cumprimentar especialmente todos vocês, servidores que já foram, eternamente serão, ou ainda são, e dizer que uma cidade ela não é feita só de obras. E a gente tem que fazer muita obra numa cidade, muita. A cada dia a gente faz mais e a cada dia a gente precisa de mais. Mas a gente precisa mais do que tudo isso cuidar de vocês, que são as pessoas que fazem a cidade acontecer. E por isso que eu estou cumprimentando especialmente todos vocês hoje, que são servidores, e em cada compromisso que eu vou em Joinville ou fora daqui, em cada prêmio que Joinville recebe, em cada participação minha como primeira prefeita mulher num painel no Summit em Florianópolis, eu sempre digo que tudo isso foi construído a muitas mãos, que tudo isso é construído a muitas mãos e que nós somos um grande time de 15 mil pessoas, fora todos que já passaram, que nos antecederam e que nós precisamos honrar essa história. Então, que nós aplaudimos, que nós agora façamos um aplauso para todos nós, para todos vocês e para todos que passaram antes da gente. Depois eu continuo. Vereador Henrique, é bem isso, a gente tem que honrar as pessoas. Eu gosto muito quando o senhor diz isso, dai honra a quem tem honra. Então, a minha honra, o meu respeito a todos vocês, ex-presidentes que passaram aí por essa história tão linda de 30 anos do Ipreville, especialmente o nosso querido Guilherme, que agora é o último presidente que está aí, né, honrando a caminhada de vocês e mostrando, sim, com toda a competência, com toda a seriedade, com todo o cuidado e com todo o zelo, cuidando desse instituto que é o futuro de todos vocês. Como disse a Marli aqui no começo, a fala dela não precisava mais nada. Ela vive tranquila, serena, está aposentada, tranquilamente, sabendo que o futuro dela está garantido. O que mais um aposentado quer além disso? Então, como foi lembrado aqui pelo nosso vereador Henrique, nós, enquanto gestão, lá atrás, com o nosso sempre prefeito Adriano, secretário Bade, secretário Andrei e todo o outro time que está lá na prefeitura trabalhando, os outros secretários, as outras pessoas que fazem parte do Ipreville, tivemos, junto com a Câmara de Vereadores, tomar a decisão difícil e, por muitos momentos, até mal interpretada de fazer a reforma. Mas era para isso. Para a gente chegar agora, nesse momento, 30 anos, em vez do Ipreville estar com déficit, o Ipreville está com superávit. Vocês têm dinheiro, têm aplicações, vocês são milionários, bilionários, têm dinheiro de sobra. E é isso que a gente queria, que vocês tivessem segurança e que o trabalho de vocês fosse honrado, que vocês tivessem o suor de cada dia do trabalho honrado, recebendo todos os meses a aposentadoria de vocês. Então, como prefeito, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse novo momento, dessa trajetória do Ipreville. Muito obrigada à Câmara de Vereadores por toda essa parceria, por juntos estarmos, Executivo e Legislativo, trabalhando por Joinville. Nós continuaremos na Prefeitura trabalhando sempre, cumprindo com as nossas obrigações, e eu tenho uma alegria enorme de dizer que o prédio novo, né, Guilherme, fui eu que assinei como prefeita em exercício a compra dele, e eu passo lá pela frente e falo, esse é o prédio que o Ipreville merecia, esse é o prédio que os servidores do Ipreville merecem e que todos os que são atendidos pelo Ipreville merecem também. Para terminar, um recadinho aqui que o meu secretário de Fazenda me mandou, para eu não esquecer de falar para vocês, que nós finalizamos em janeiro, então, todos os parcelamentos atrasados, todos, de toda a história do Ipreville. E nós, enquanto gestão,
temos pago todas as nossas obrigações em dia, e assim será sempre. O Bade é um alemão que cuida do dinheiro, e nós temos muita preocupação em honrar todos os nossos compromissos, honrar com muita transparência. Parabéns a todos vocês que fizeram parte dessa história. Parabéns, Guilherme, para você, por toda essa história aí que vocês continuam honrando. E muito obrigada pela homenagem também. Vida longa para esse Preville por muitos e muitos anos, sempre muito rico, com muito dinheiro para pagar todo o trabalho dos nossos servidores. Muito obrigada. Bom dia. Neste momento, então, nós vamos acompanhar a palestra Longevidade e Qualidade de Vida, com o Dr. Jairo Bauer. Nosso convidado é uma das maiores referências do país quando o assunto é saúde, comportamento e qualidade de vida. Médico psiquiatra e formado pela USP, biólogo pela UFSC e mestre em evolução humana e comportamento pela University College London. Construiu uma trajetória de mais de 3 décadas dedicadas à comunicação em saúde. Autor de 11 livros e presença constante nos principais veículos de comunicação do Brasil. Quem nunca ouviu Jairo Bauer na rádio ou já ouviu na televisão? Leva informação de forma acessível e confiável para milhares de pessoas por meio da televisão, do rádio, da internet e das redes sociais. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Jairo Bauer. Oi, gente, bom dia. Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, né, nessa data tão importante. Queria cumprimentar a prefeita, as autoridades, todos os presidentes do Preville. Parabéns por esses 30 anos, Guilherme. E já que a gente vai falar de longevidade, quanto maior for a nossa longevidade, maior vai ter que ser a longevidade do Preville também, né? Então, é muito legal saber que as contas estão muito em ordem e que vocês todos estão aí protegidos. Bom, gente, mais do que uma palestra, né? A gente vai fazer um bate-papo. A ideia é trazer para vocês alguns pontos, né, que a gente tem discutido hoje quando a gente fala em longevidade, qualidade de vida. Alinhavar um pouquinho essas questões com vocês e abrir, né, para perguntas, dúvidas, colocações, enfim. Sintam-se à vontade, né, para que a gente possa fazer essa troca. Antes de começar, só falar, eu sou o Jairo, né, não me apresentei, né, eu sou médico, psiquiatra, me formei lá em São Paulo no século passado, daí eu fiz psiquiatria, que é essa área da medicina que trabalha com comportamento, e aí eu falei, não aguento mais São Paulo, quero me mudar para um estado em que eu goste de viver, eu me mudei para Santa Catarina, estou aqui há mais de 20 anos, moro lá em Florianópolis, tenho um trabalho na rádio aqui na Atlântida, assim, que quase começou no século passado também, e que está aí até hoje, acho que a gente está há 25 anos na rádio, toda semana, todos os dias, 5, 6 vezes por dia, respondendo dúvidas de saúde, de comportamento, de sexualidade. O nosso público era mais jovem no começo, né, mas o nosso público foi envelhecendo também, né? Então hoje a gente tem o nosso público principal ali na Atlântida, dessa faixa de 30, 50 anos, e, enfim, mas é muito legal estar com vocês aqui. Bom, aí comecei a contar que eu mudei para Florianópolis, aí resolvi fazer outra faculdade, prestei biologia lá na UFSC, né, me graduei em biologia, daí saí um pouquinho do país para estudar um pouquinho uma mistura de biologia com psiquiatria, que é evolução e comportamento. Enfim, e estou aí, né, nessas últimas 3 décadas também falando muito sobre saúde, sexualidade, comportamento e emoções, tá? Então, é um pouco nesse escopo aí que a gente vai discutir esses temas com vocês, tá bom? Bom, eu começo propondo um teste rápido para vocês, prometo que é rápido. Quem quiser anotar, pode anotar. Quem quiser olhar no celular, pode olhar no celular. Quem quiser guardar de cabeça, é muito fácil, né? Mas é só para entender onde a gente está, né? Que a gente fica falando de qualidade de vida, bem-estar, longevidade, mas onde a gente está, né, no meio dessa história toda. Então, deixa eu ver aqui. A gente começa propondo um teste. Peguei pesado, né? Logo no começo, mas vamos lá. Gente, basicamente assim, a gente está pensando em 3 respostas, A, B ou C, vocês vão guardando na cabeça se vocês têm mais A, mais B ou mais C, tá? O peso de vocês está normal? Está normal, né? Está discretamente aumentado, né? Ou está bem acima do desejado, tá? Então essa é a primeira perguntinha, A, B, C. Segunda pergunta.
Quantas vezes por semana você faz atividade física? Uma certa regularidade. Atividade física não significa uma sessão inteira, né, de 50 minutos na academia, de 40 minutos na academia, mas é a gente se mexer, né, pelo menos 10, 15 minutos num ritmo constante durante o dia, né? Assim, com a intenção de fazer uma atividade física, né? Então, de 3 a 4 vezes por semana, poucas, né? 1 ou 2 vezes por semana, ou não faço nunca, ou quase nunca, tá? Só antes de voltar aqui, tinha um roteirinho daqui que eu pulei. Ó, a gente vai começar com esse teste, depois a gente vai falar um pouquinho desse conceito de medicina do estilo de vida, a gente vai pensar nas transformações, mudanças e desafios e alguns recadinhos finais, tá? Então, vou pular aqui para a terceira pergunta. Refeições. Como são, né? São bem equilibradas, sem grandes excessos, tenho me alimentado com regularidade, como bastante verde, bastante salada, eu descasco mais do que desempacoto, né? Meio equilibradas, com eventuais excessos, né? Ou pouco equilibradas, nem penso muito nessa questão nutricional, com excessos frequentes, tá? Quarta pergunta, você fuma? Não, né? Às vezes eu fumo ou eu sou um fumante, tá? Você bebe? Não estou falando de água, né? E aí, assim, bebo pouco, né? Eventualmente, socialmente, né? Bebo com alguma regularidade, 2 a 3 vezes por semana, mas com pouquíssimos excessos, ou bebo com frequência e acontecem alguns excessos. Estresse. Você se sente estressado com frequência? Nunca me sinto, né? Administro muito bem essa questão. Eventualmente, né, tem alguns episódios de estresse, ou sempre é frequente esse tipo de sensação na minha vida, tá? Como vocês estão indo? Estão gabaritando? O pessoal aqui da frente está falando que está gabaritando. Vamos ver. Seguimos com o teste. Como anda a sua vida afetiva e sexual? Boa, né? Tá ok, com qualidade, frequência. E aí o que é frequência boa depende de cada um, né? Estável, mais ou menos, né? Depende da fase que eu tô. E tá bem ruinzinha, deixando a desejar, tá? Você se sente muito solitário, né? Nunca, isso não faz parte da minha vida. Às vezes, né, me sinto solitário, ou com frequência isso é usual, habitual na minha vida. Tem se sentido cansado, irritado, ansioso, deprimido, enfim, emoções negativas? Nunca sinto isso, às vezes sinto isso e sinto isso com frequência, tá? 10ª, tá acabando, gente. Quanto tempo você passa sentado, né? Nunca, não paro quieto, né? Boa parte do dia eu permaneço sentado, ou o dia todo, né? Mal e mal me levanto para fazer as coisas que são essenciais fazer, né? 11. Sono. Durmo bem, cerca de 8 horas por dia, regularidade, qualidade de sono, sono reparador, razoável, 6 a 8 horas por dia, dias melhores, dias piores, e sono ruim, menos de 6 horas, e a qualidade do sono é ruim, eu acordo no dia seguinte muito cansado, não repouso, né? 12. Com que frequência você faz os seus controles médicos, check-ups e visita aos especialistas? 2 a 3 vezes por ano, 1 vez por ano ou nunca? Tá? Como vocês estão? Quantos A's, quantos B's e quantos C's? Vamos ver. Quem tem mais A? Poucos. Uns 10%. Quem tem mais B's? Legal, deve dar uns 50, 60, 70%. E C's? Só uma pessoa admitiu? Tem uma honesta. Bom, muito bem. Então, vamos ver um pouquinho essa história, né? Resultados, né? É óbvio isso aqui, né? Mas enfim, né? Mais A, a gente está com o estilo de vida mais saudável. B, algumas mudanças precisam ser feitas. E C, a gente tem que pensar em umas intervenções mais urgentes, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de medicina do estilo de vida, o que é isso? É a gente olhar
para tudo isso que a gente falou, né, nesses testes, que a gente chama de fatores modificáveis do estilo de vida. Tudo aquilo que a gente pode mudar, né, que não é a genética, né, mas que a gente sabe que age sobre a nossa genética e que pode ter um desfecho importante na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, né? Então, quando a gente pensa nisso hoje, a gente sabe, né, que um peso adequado é um fator de proteção para a saúde da gente. Atividade física regular também é um fator importante de proteção. A gente fala muito, esse é um dado que às vezes as pessoas não estão muito familiarizadas, né? A quantidade de músculo que a gente chega, né, aos 60, aos 70 anos é um fator muito importante de qualidade de vida, bem-estar e independência da gente, né? Não sei se vocês sabem, mas já a partir dos 30, 40 anos, a gente começa a perder músculo, né? E isso é um processo natural que a gente chama de sarcopenia, né? Até os 20, 30 a gente está construindo, a partir dos 30, 40 a gente começa a perder. E depois dos 50, 60, a intensidade dessa perda aumenta, né? A ponto de a gente ter às vezes 2, 3% de perda de massa muscular a cada ano a partir de 60 anos. E aí, músculo é muito importante, porque músculo sustenta a gente. Músculo é um tecido metabolicamente muito ativo, muito mais ativo que outros tecidos. Então, ele faz com que a gente gaste mais energia, né? Então, à medida que a gente perde músculo, a gente diminui o nosso metabolismo, a gente tende a ganhar peso, a gente inflama mais o nosso... É um termo que a gente está usando muito, né? A gente inflama mais o nosso corpo, o corpo como um todo, e a gente pode ter prejuízos para a nossa saúde. Então, hoje, muito se fala, né, na importância da gente fazer exercício de resistência, né? Contra a resistência para a gente ganhar músculo. Isso significa musculação, isso significa exercícios em que você, por exemplo, pilates, em que você faz com que o seu músculo se desenvolva mais ou diminua o ritmo de perda, né? Então é muito importante esse conceito. Vocês estavam familiarizados com essa questão de musculação também, né? Então hoje, assim, não é incomum. Semana passada eu estive no Rio de Janeiro, a gente está gravando um programa para a Fiocruz, e eu fiquei em Copacabana. Fazia muito tempo que eu não ficava em Copacabana. Copacabana é um bairro que tem muitas pessoas que estão ficando mais velhas, né? E aí eu dei uma andada nas academias, né? Porque eu também queria fazer academia, queria ficar a semana toda lá. E é impressionante, né? Assim, o público assim majoritário das academias do bairro é o público de 60, 70 a mais, né? Com exercícios específicos, aulas específicas. Então é interessante essa noção, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse movimento no Brasil, né? Bom, falei de exercício de resistência, alimentação saudável, né? Isso é muito importante também, essa tríade, né? Peso, alimentação e atividade física é a tríade básica, né? Quando a gente pensa, né, na manutenção de um corpo saudável, né? E alimentação saudável significa a gente equilibrar essa alimentação, privilegiar alimentos naturais, tentar evitar os alimentos industrializados, ultraprocessados, esses alimentos que são mais fáceis da gente comer, né, e que dão vontade da gente comer, que a gente chama de hiperpalatáveis, né, que são alimentos industrializados que são acrescidos, né, substâncias que vão fazer com que a gente tenha, né, uma vontade maior de comer. Então, uma máxima entre os nutricionistas é aquilo que eu brinquei, né, descasque mais e desempacote menos, né, abra menos pacotes e invista mais na tua alimentação o mais natural possível, né. Sono de qualidade, gente, e esse é um grande desafio, né? A gente sabe que o sono hoje tem relação com vários aspectos da vida da gente, inclusive, né, com a questão dos prejuízos que a gente pode ter, os prejuízos cognitivos que a gente pode ter com a idade, né? Então a gente sabe que quem dorme bem, o sono pode ser um fator de proteção quanto, por exemplo, alguns quadros como Alzheimer ou outros quadros de demência, né? Quer dizer, a gente tem uma correlação hoje de sono com ganho de peso, né? Quem dorme mal tende a ganhar mais peso, quem dorme bem tende a proteger mais o seu sistema nervoso central, então sono é uma questão fundamental. E a gente sabe o quanto é difícil a gente dormir à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Pega um adolescente, né? Se deixar ele dorme o dia inteiro, né? E a gente às 5, 6 horas da manhã já está fritando na cama querendo sair, né? E para as mulheres em especial, por conta das alterações hormonais do climatério e menopausa, o sono é um grande desafio, né? Então esse é um dado importante, né? Aí a importância, né, da gente ter lazer, hobbies, né? Isso a gente saindo um pouco, pensando mais na questão do bem-estar, da administração do estresse, né? Fazer coisas para a gente, não só para os outros,
né, momentos, áreas verdes do dia em que a gente cuida da gente, né? E aí, de novo, né, acho que, eu não lembro se foi a prefeita que falou isso, né, da importância, ou um dos presidentes que falou da importância da gente viver a vida, né? Então, ir para a rua, né, ver horizonte, andar ao ar livre, se expor ao sol, né? Toda essa questão tem um impacto tremendo na nossa saúde mental, né? Então, é muito importante, né, que a gente viva a vida, né? Mesmo depois da aposentadoria, né, ou até mais ainda depois da aposentadoria, que a gente vá para a rua, que a gente tenha interação social, que a gente veja horizonte, que a gente se exponha ao sol, né, que a gente não fique em casa na frente de uma tela, ou na frente de múltiplas telas, né, esperando alguém chegar, né? Então é muito importante a gente ter isso, né, e essa exposição ao sol, não só, né, essa questão da saúde mental, mas todos os benefícios, né, que a gente tem para o nosso organismo de exposição ao sol, claro, com proteção solar, mas a exposição ao sol é importante para a nossa saúde. Que mais, gente? Cuidado com as emoções, né? Tinha um artigo bem interessante no UOL ontem falando da importância de terapia para as pessoas que ficam mais velhas, né? Mas terapia não é uma coisa só de jovem, que está em crise, que está passando por um momento de vida que precisa resolver. Não, gente, terapia, para quem pode, quem gosta, quem quer, quem acredita, é um processo para a vida toda e à medida que a gente vai lidando com transformações, com mudanças, terapia pode ser muito importante. Mas não necessariamente terapia, mas cuidar das nossas emoções, olhar para as nossas emoções, né? Entender que elas existem e que elas mexem com a gente. Eu costumo brincar que a gente vai para frente do espelho 10 vezes por dia, saber se o cabelo tá bem arrumado, se a barba tá bem feita, se não tem espinha, se não tem isso, não tem aquilo, se a maquiagem tá boa, se o batom tá em ordem, né? Agora, quantas vezes a gente olha pro espelho e fala assim, eu tô bem hoje? Né? Eu tô bem nessa última semana? Né? Que dimensão é essa, né, da saúde emocional que a gente, né, não dá atenção? Né? Então, a importância, né, das emoções bem cuidadas, da administração do estresse. A gente se aposentou, não tem mais estresse. Como assim? Né? Aí talvez tenha até mais estresse. Né? Então, como que a gente lida com isso? Qual a forma da gente administrar o estresse? A importância das relações sociais. Olha, ato falho lá, que eu li sexualidade. Mas também, né? Enfim, a importância das relações sociais e da sexualidade, né? Óbvio, né? Dos afetos, da sexualidade, cada um, né? Vivendo da sua forma, da sua maneira, do jeito que acredita e que é importante para si, né? Então, acho que esse é um dado muito importante. Vacinas, né? A gente acha que quem fica mais velho não precisa de vacina. Precisa sim, gente. Tem as vacinas anuais de gripe, Covid, tem as vacinas de pneumonia, né? Eu não sei se vocês sabem também, mas a importância da vacina do herpes zoster, né? Que algumas pessoas tomam, outras não, mas é uma vacina que cada vez mais a ciência mostra a importância, não só para proteger contra o zoster, mas porque parece que tem benefícios também na prevenção de outros quadros de saúde, quadros inflamatórios, quadros demenciais como Alzheimer, né? Então, alguns estudos começam a mostrar para a gente que esse vírusinho que a gente não dava muita bola é um vírus que tem um papel importante. Quase todo mundo, quase todos nós, né, teve varicela zoster, catapora na infância, né? E esse vírus fica ali no nosso organismo, dormindo, quietinho, né? E aí, em algum momento da vida, quando a gente tem queda de imunidade, quando a gente está passando por algum problema mais sério, quando a gente tem alguma outra questão de saúde, ele pode se manifestar com lesões muito dolorosas, né? E que podem, às vezes, se prolongar, né? Numa dor, né? Que fica muito tempo. E a vacina tem um papel muito importante, né? Pessoas jovens têm tido zoster, a gente tem percebido isso, principalmente pós-pandemia, a gente não sabe ainda exatamente por quê, mas antigamente a gente falava ter zoster uma vez na vida, antigamente a gente falava, né, na época que eu fiz faculdade, acertar na loteria, ter duas então é impossível. Hoje não, né? Hoje muita gente tem zoster e a gente sabe que pode ter episódios repetidos de zoster, né? Então é importante discutir com o médico de vocês essa questão da vacinação, tá? Exames preventivos, né? Aquelas questões que a partir de 60 anos, né, é importante que a gente olhe para a saúde, né, monitore mais a saúde, check-ups, consultas com o médico, com o especialista, evitar, né, o cigarro, né, e outras substâncias que podem ser agressivas para o organismo, né,
Então, acho que e administrar, por exemplo, a questão do álcool, né? Alguns especialistas, alguns médicos dizem que qualquer quantidade de álcool, nem que seja mínima, é tóxica para o nosso corpo, que a gente não devia beber álcool. Outras pessoas, outros especialistas falam, não, é importante que você ache um equilíbrio, né? E que consuma com moderação. Então, a gente tem isso, né? E cigarro, a gente tem uma diminuição importante, né, do número de fumantes, né? Acho que vocês lembram, né, assim, a coisa de 30, 40 anos, a gente tinha quase 1/3 da população adulta fumante no Brasil, né? Hoje a gente tem pouco mais de 10%, né? Então, foi uma mudança muito importante que certamente está impactando na saúde das pessoas, tá? Então, só organizando isso, né? Comer de forma saudável, atividade física regular, gestão do estresse, sono de qualidade, evitar substâncias tóxicas e cultivar relações saudáveis. Esses são o que a gente chama de pilares, né, do bem-estar e da qualidade de vida. E assim, se esses são os pilares, né, eu diria que muitas vezes o que pode ajudar a juntar esses pilares, né, é a questão da saúde mental, né? Como que a gente consegue amarrar todos esses pilares, tá? Bom, o que fazer? Estou falando muito rápido, tá bom? Tá tranquilo? Eu fico preocupado com o tempo, gente. O que fazer? Olha só. Então, sem receitas milagrosas, né? Não tem uma pílulazinha mágica, né, que vai fazer a gente viver mais e melhor, né? Nem medidas paliativas, né? Aquela coisa, vou começar a fazer academia, aí vai uma vez, paga o semestre, não vai nunca mais, né? Compra alimentação saudável, uma semana fica na geladeira, né? Deixa de lado e volta ao padrão habitual, né? Então, sem receitas milagrosas, nem medidas paliativas, perceber que algumas mudanças têm que ser feitas e aí a gente tem que incorporar essas mudanças e converter em um novo hábito de vida. Eu tenho certeza que cada um de nós sabe o quanto é difícil a gente mudar um hábito que está arraigado, né? Esse é o grande desafio, né, da medicina da saúde, da psiquiatria, da psicologia, fazer com que a gente mude, com que a gente adote um novo padrão, né? Mas a gente percebe que se o começo é difícil, né, você, quando consegue, incorpora isso, isso vai naturalizando, né, e fica mais fácil, né, a gente poder incorporar essa mudança, né? Vamos falar da gente. A gente está ficando mais velho, né? Cada dia que passa, estamos ficando mais velho. Eu já sou 60 a mais, imagino que a maior parte de vocês também, né? E aí, a gente começa a pensar em mudanças, né? Então, a aposentadoria, né? Ela traz algumas mudanças importantes, né? Soube que hoje um monte de gente aqui foi diplomada, né? Recebeu o certificado. Parabéns, né? E acho que é uma etapa importante da vida e que a gente é importante que a gente se organize, né, para essa nova etapa, né? Isso vem acompanhando, né, em geral, outras mudanças que acontecem na vida da gente, né? Mudanças no corpo, né? Muda a nossa força, nosso equilíbrio, nossos músculos, como eu já falei. Os relacionamentos muitas vezes mudam, né? Muita gente reavalia os seus relacionamentos, muita gente muda de status, né? Muita gente tem se separado, né? A partir de 60 anos de idade, é uma coisa que a gente via muito menos, né, nas décadas anteriores, né? E reestruturando a sua vida, repensando a sua vida afetiva, social, emocional. Muita gente perde os parceiros, né, por diversos motivos, e então há mudanças importantes nos nossos relacionamentos, né? Muda o desejo, muda o nosso desempenho, a vida sexual muda, né? E a gente entender essas transformações é importante para que a gente continue a se relacionar bem com o corpo da gente, com a sexualidade da gente, né? E claro, maior risco da gente enfrentar algumas doenças, né? Essa semana eu fui lá no cardiologista e ele falou assim, você está com algumas extrasístoles. Eu falei, preciso me preocupar? Ele falou, não, né? Mas do mesmo jeito que as rugas aparecem, o coração também, né, dá sinais, né? A gente tem que cuidar porque o corpo vai mudando, né? Então, enfim, né? Todos estamos ficando mais velhos e temos que entender essas mudanças e tomar, né, um cuidado maior com essas mudanças, né? E isso acho que é um ponto talvez mais importante, né? Se a vida muda, se a gente está se transformando, como que a gente se sente em relação a essas mudanças, né? Porque acho que isso é muito definidor, porque tem gente que percebe que está mudando, encara tudo isso como perda
e fica em casa, né, fechado, lamentando o que tinha e o que está tendo agora, né? Foca na perda, no negativo, nas ausências, ao invés de entender essas transformações e tentar enxergar essas transformações de uma outra forma, né? Assim, como que eu posso lidar? O que que eu posso fazer de melhor? Como que eu posso aproveitar esse momento? Quais são os meus ganhos, né? Como olhar com humor, né, e com emoções mais positivas essas transformações que vão acontecer na vida de todos nós, né? Esses passos são naturais, essas mudanças são naturais, né? Encarar isso como parte dos processos naturais da vida da gente. E eu acho que a forma como a gente se relaciona com essas transformações é muito definidora de como vai ser essa etapa da vida da gente. E às vezes a gente demora, né, para fazer ter esse clique, né, ter essa percepção dessa transição e a importância da gente lidar com isso de uma maneira mais positiva, né? E aí, vamos falar um pouquinho de homens e mulheres, né? Por que a mulher enfrenta, por exemplo, mais riscos para a sua saúde mental, né, a partir dos 60 anos de idade? A mulher, de uma maneira geral, ela enfrenta mais riscos para a sua saúde mental ao longo de toda a vida, né? Não é só depois dos 60 anos. Em média, a gente fala que o impacto para a saúde mental é 2 vezes mais frequente, mais forte na mulher do que no homem. E aí a gente fica pensando, mas é só biológico, né? Porque tem uma parte biológica. A mulher enfrenta vários momentos da vida, transformações hormonais, mudanças hormonais muito importantes, na puberdade, na gestação, no puerpério, no climatério, né? Então, mensalmente, né, a gente tem oscilações hormonais muito mais impactantes do que no homem. Isso tem um peso na saúde mental, biologicamente a gente sabe isso, mas também existem questões sociais, né? Machismo estrutural, né? Fiquei muito feliz que Joinville tem a sua primeira prefeita, né? Acho que isso é muito legal, né? E essa importância da gente ter essa mudança, né? Essas transformações sociais são muito importantes, porque eu acho que elas atacam um pouco essa questão, né? Essa questão estrutural, mais machista, né? Essa pressão por padrões de beleza e de comportamento que são completamente desproporcionais para as mulheres, né? Muito mais pesada essa cobrança do que para os homens, né? O que a gente chama de dupla ou tripla jornada, né? Cuidar de casa, cuidar do trabalho, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, cuidar do parceiro, enfim, né? Da parceira, enfim, tudo isso, né? Traz, né, para a jornada da mulher um desafio extra, né? E expectativa de que ela seja o lastro emocional. Não importa o que ela está passando, ela vai ser o lastro emocional daquela família, né? Então, eu acho que essa questão também é importante, né? Além da questão biológica que a gente falou. E aí, só uma consideração, pessoal, depressão é mais frequente em mulher do que em homem. Transtornos de ansiedade são mais comuns em mulheres do que homens. Mas tem alguns transtornos que são mais frequentes em homens do que mulheres, né? E aí, hoje, a psiquiatria pensa se é isso mesmo, né? Se realmente as mulheres, né, têm essa frequência maior, ou se, né, a gente normalizou no comportamento do homem algumas questões que já são sintomas de algumas questões emocionais, né, de saúde mental, e que a gente fala, isso é normal, isso é do homem. Então, impulsividade, agressividade, né? Essas são características masculinas, mas será que são mesmo? Ou a gente já tem sintoma de algum tipo de dificuldade na esfera da saúde mental, né? Que depressão, por exemplo, pode cursar com impulsividade e agressividade, só para dar um exemplo para vocês. Então, só para a gente pensar nisso. E aí vamos falar dos senhores, né? Por que o homem tem mais dificuldade de buscar ajuda, né? Então existe a questão da masculinidade tradicional, que muitas vezes impede o homem de chegar ao serviço de saúde. É muito mais difícil, né? Eu vou mostrar depois na próxima imagem. É muito mais difícil um homem procurar procurar ajuda para a sua saúde. Para a saúde mental, mais difícil ainda. Isso começa ali na adolescência e se estende por toda a vida, né? Então isso tem a ver com essa questão da masculinidade tradicional, muitas vezes a pressão dos pares, né? Isso não dá atenção para isso, né? Isso não pode fazer, isso vai ferir a sua masculinidade, né? Hábitos, costumes, né? O medo, né? E se eu for lá e descobrir alguma coisa, né? A questão do homem ser o provedor, né? Então não posso falhar, não posso buscar, não posso ter um tempo para mim, eu tenho que trazer para dentro de casa o sustento, né? E essa coisa da onipotência masculina que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, homem é muito mais resistente a buscar ajuda em saúde e em saúde mental mais ainda. E aí, pessoal, olha lá, 46% dos homens com mais de 40, 50% dos homens, né, com mais de 40 anos
só vão ao médico quando sentem algo, né? Não fazem check-up. Né? As mulheres vão ao médico, né? Pelo menos uma vez por ano, no ginecologista desde a adolescência. Né? Esse número chega a quase 60% se ele só usa a rede pública. Né? E aí, a partir de 60%, aquilo que eu falei, vira uma chave e a maior parte dos homens, né, fazem controles pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Né? Agora, só esse dado da Sociedade Brasileira de Urologia é muito interessante. A chance de um garoto chegar ao médico é 20 vezes menor do que uma menina, né? Na fase da adolescência e adulto jovem, e isso de alguma forma se perpetua, né, ao longo da nossa vida. Então, como é difícil para o homem procurar ajuda. E aí, quando ele vai para o médico, via de regra, o homem mais velho, ele vai trazido, né, por uma mulher. Né? Então, ou é a filha dele, né, ou é a esposa dele, ou é a mãe dele, às vezes. Né? Então, assim, esse link com a saúde, muitas vezes é mediado por uma mulher também. Né? Enfim, isso faz parte dessa resistência masculina que a gente precisa trabalhar. E aí, pessoal, partindo para alguns recadinhos finais. Né? Então, quais deveriam ser nossas metas? Né? A gente quer 60 a mais. Né? Acho que investir em saúde, acho que assim, é a moeda que a gente tem para poder encarar essa longevidade. Né? A gente vai viver mais. Né? A geração que está nascendo hoje disse que vai chegar a 90, 95 anos. Nós, né, a gente já está chegando a 85 anos. A gente vai... média, né? Mas minha avó, por exemplo, é viva, tem 102. Né? Minha mãe está com 80 e poucos, 82. Se eu erro a idade dela, ela me pega hoje. Então, assim... a gente vai chegar lá, né? A gente vai ficar mais velho, né? E a gente precisa ter condições, né, de administrar isso. Né? Então, investir em saúde, né, eu acho que devia ser a nossa prioridade número 1. E junto com saúde, né, qualidade de vida, bem-estar, acho que isso é muito importante. A gente discute muito esse conceito hoje, longevidade com propósito. Não é só viver mais. É viver mais, né, com propósito, com objetivo, né, com autonomia e independência. Outro dia, semana passada, gravando esse programa lá na Fiocruz com um geriatra, a gente fala autonomia e independência, a gente acha que é a mesma coisa, né? Mas são 2 conceitos diferentes quando a gente pensa no contexto do envelhecimento, né? A autonomia tem mais a ver com querer, é a gente poder tomar as nossas decisões, né? Independência é o fazer, né? É a gente ter condições físicas, funcionais, de administrar a vida da gente. Então, você pode ter autonomia sem independência, você pode ter independência sem autonomia, e o ideal é que a gente tenha independência e autonomia. Né? Então, acho que isso é muito importante. Né? E é isso. Né? Vamos viver mais e temos que cuidar mais da saúde da gente. O pessoal estava falando que a saúde financeira do Ipreville vai muito bem, obrigado, ótimo, né? Porque vocês vão viver mais, vocês vão precisar, né, desse suporte. E eu costumo dizer que o investimento em saúde é mais ou menos como um investimento financeiro. Né? Quanto mais cedo a gente começa, mais a gente vai ter lá na frente. E se a gente administrar bem esse investimento ao longo dos anos, a gente vai ter mais recurso, mais moeda para poder administrar a longevidade. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente entender esse conceito e transmitir esse conceito. Né? E aí, pessoal, como reduzir riscos? Né? Então, autoestima, autocuidado, reservar um tempo para você, priorizar mudanças, né, para a qualidade de vida e bem-estar, não deixar de consultar médicos, profissionais de saúde, fisioterapia, odonto, enfim, à medida que a gente precisa, né, é importante que a gente consulte esses profissionais de saúde e até com esse caráter mesmo preventivo. Né? Dentista é importante a gente uma vez por ano, né, fazer limpeza, ver se não tem nenhuma cárie. Hoje a gente sabe que a qualidade da nossa saúde bucal e da nossa flora bacteriana bucal também tem muito a ver, por exemplo, com risco cardíaco. Então, é importante que a gente cuide, né, de tudo isso. Pensar sobre o que te afasta, né, dos serviços de saúde, né, o que faz com que as pessoas às vezes evitem, né, o serviço de saúde, não ter medo ou vergonha de fazer controles, né, entender que esses controles fazem parte da vida da gente e buscar ajuda quando necessário. E aquela questão que eu falei, ligar esse termômetro pessoal pelo menos uma vez por dia, né, quando a gente está na frente do espelho, além de olhar como a gente está de aparência, pensar em como que a gente está em relação às nossas emoções, nossa qualidade de vida,
né? A gente não precisa estar bem o tempo inteiro, né? A gente oscila, né? Dia melhor, dia pior, mais ansioso, mais focado, menos focado, mais disposto, menos disposto. Mas se esse gráfico vai para baixo e fica lá embaixo muito tempo, o que está acontecendo? Né? O que eu preciso fazer para mudar isso, né? Bom, quanto antes começar melhor, foi o que eu falei, né? Mas nunca é tarde para começar, né? A partir do dia 1 que você consegue fazer mudança, você já tem impacto positivo na sua vida. Quem larga o cigarro, isso é um dado impressionante, né? No primeiro dia depois que você está sem cigarro, você já tem benefício do ponto de vista de oxigenação, de diminuição de estresse oxidativo. Então, como é importante essas questões todas, né? E esse último dado, acho que é muito legal, né? Um ciclo virtuoso dos fatores. Existe um ciclo virtuoso dos fatores modificáveis do estilo de vida. É assim, eu começo a cuidar mais da minha alimentação, eu fico com mais vontade de fazer atividade física, de controlar meu peso, de cuidar das minhas emoções, do meu lado. Assim, é uma cadeia de eventos positivos, né? E o contrário também é verdade, né? Quando eu chuto o pau da barraca, eu começo a comer mal, eu não quero fazer atividade física, me dá preguiça de sair de casa, eu não me cuido, eu não presto atenção na minha saúde, nas minhas emoções. Então, é importante que a gente enxergue a possibilidade desse círculo vicioso, virtuoso no caso aqui, né? E aí, pessoal, vamos ali para os recadinhos finais. Então, ó, além do impacto óbvio, né, sobre a qualidade de vida, isso tudo que a gente falou hoje, que é fator modificável do estilo de vida, são a causa de 50% das causas de morte mais comuns, né? Então, quando a gente investe nessas mudanças, além da gente se sentir melhor e ter mais bem-estar, a gente está evitando, né, as principais causas de mortalidade. Reserve um tempo na sua rotina para cuidar de você, da sua saúde. De novo, acho que a saúde é o foco da gente nesse momento, né? Não ter medo de se observar e de buscar ajuda, né, caso necessário. E nunca é tarde para começar, tá? E terminando mesmo agora, olha ali. Não deixe de fazer as visitas periódicas ao seu médico. Não deixe de se conectar com os outros. Tudo bem ter os seus momentos introspectivos, você com você mesmo, lendo, ouvindo música, cuidando da sua casa, cuidando do seu jardim. Mas é importante a gente não perder conexão, a gente fazer conexão, né? Vai para a rua, o mundo está aí para ser vivido e vamos olhar, né, para essas mudanças do envelhecimento, que acontecem no envelhecimento de uma forma mais positiva. Gente, eu acho que o resumo do resumo era este. Quem quiser falar comigo, aí está o Instagram e o site, que a gente responde as dúvidas. Muito obrigado pela atenção, pela confiança. Espero que todos tenham aí vida longa, com muita saúde, qualidade de vida e bem-estar. E aí, não sei se a gente tem tempo, acho que tem, né? Mas eu passo a bola para vocês para poder interagir e responder um pouco dos questionamentos de vocês. Gente, muito obrigado. Vamos. Alguém tem algum questionamento? Tem alguma pergunta para fazer, Dr. Jairo? Foi tão boa que não tem Algum nenhuma amigo dúvida. tem alguma dúvida? Olha lá, o Ivan. Querido, junho, mês da conscientização da saúde mental do homem, majoritariamente, porque é mulher, né? Mas homens, né? Se agrava, né, no mundo, né, problemas de saúde mental do homem. Perdemos nesse período, né, um servidor, né, que se suicida numa unidade, lá no Boa Vista. Né? Então, assim, para mim, é um impacto ver que esse servidor não estará aqui daqui a 20 anos. Uhum. Né? Então, assim, como abordar com mais coragem, especialmente para o homem, que perde a sua identidade, Uhum. que não consegue mais se relacionar, como você falou, que se fecha, né, que não se cura, né, e que hoje, assim, está sendo um problema social cada vez mais evidente, mas não tratado. Uhum. Beleza? Essa fica meu questionamento para ti, né, para ser um homem feliz, 60 a mais, né, inteiraço que nem tu tá aí, né, mas que a cuca mais inteiraça do que o corpo. Né? E a tua pergunta é super boa. E vocês sabem que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre as pessoas 60 a mais, só perde para acidentes, né? Então, e entre os homens, como o Ivan bem lembrou, é muito mais frequente o suicídio do que entre as mulheres, né?
E isso é curioso, né? Quando a gente olha esses dados, é triste e ao mesmo tempo curioso, porque eu falei assim, os eventos de saúde mental são mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Então, por que os homens se matam mais do que as mulheres? Porque as mulheres procuram mais ajuda, as mulheres chegam antes aos serviços de saúde mental, as mulheres falam mais com os pares sobre aquilo que elas estão sentindo e a gente não. A gente é muito ruim, né, para cuidar da nossa saúde e, pior ainda, para cuidar da nossa saúde mental. Então, tem uma série de negações, né? Qual que muitas vezes, né, e é uma coisa que é aprendida, né? A gente educou os filhos da gente, a gente foi educado dessa forma pelos nossos pais, provavelmente. Qual que é a resposta do homem ao sofrimento emocional? Normalmente é o silêncio. Né? Ele se tranca, ele se fecha, ele não se abre e ele acha que ele tem que dar conta do recado. Mas às vezes a gente não consegue dar conta do recado. Né? Então, assim, essa comunicação, o entender a emoção, o falar sobre aquilo que ele está sentindo é muito importante. E ele chegar ao serviço de saúde mental é muito importante. Ninguém resolve tirar a própria vida da noite para o dia. É um processo. Né? E nesse processo a gente poderia ter interferido, né? A gente, né, pessoalmente, a gente como grupo, a gente poderia ter interferido em todas essas etapas, né? Se a gente percebe o adoecimento psíquico, se a gente percebe o impacto que aquelas emoções estão na vida daquela pessoa, se a gente entende por que, por exemplo, a aposentadoria ou a perda de uma parceria ou um luto teve um efeito tão devastador na vida de uma determinada pessoa, como que a gente mobiliza essa pessoa para que ela possa buscar ajuda? Né? Então, esse é um grande desafio mesmo, né? Eu acho que é um processo da gente educar as pessoas desde cedo para essa dimensão do emocional que muitas vezes é subestimada, né? Para a gente evitar, né, e poder contornar e melhorar esse impacto da saúde mental. O Brasil é o país número 1, né, de ansiedade no mundo todo, né? Tá entre os 3 países com maiores índices de depressão. A principal causa do suicídio é depressão, 90% do suicídio é causado por depressão. E eu contei, né, no homem, às vezes as manifestações da depressão são menos típicas, né? Então, às vezes, ao invés de tristeza, de isolamento, existe uma irritabilidade, existe uma mudança de comportamento, de agressividade, ele fica mais instável, a pessoa que era super afável, de repente fica ríspida, né? Isso pode ser um sinal de depressão, né, que a gente está subestimando. Então, é importante a gente olhar para isso e mudar, né? Acho que tem uma mudança de mentalidade mesmo. Obrigado pela sua pergunta, Ivan. Doutor, se o senhor me permite, a gente vê aqui, apesar da aposentadoria, muitos que estão aqui, ou praticamente todos, ou todos, ainda estão muito ativos. Eu queria saber como que a gente faz para aliar idade corporal e idade mental, porque muitas vezes a nossa idade mental é diferente da nossa idade corporal. Às vezes o corpo não ajuda com a idade que a gente acha que a gente tem, ou vice-versa. Pois é. Como que a gente faz para poder as duas coisas andarem juntas? Ou o nosso corpo responder à nossa idade? Não sei se eu consegui me expressar bem a pergunta. Sim, acho que sim, né? Como que a gente faz para não ter esse desacoplamento? Porque a gente sente que o nosso corpo não aguenta com a idade que a gente tem. A gente quer fazer muito mais, mas o corpo não deixa. É verdade. Ou vice-versa. Não, é verdade. E a pergunta, só aproveitando a tua deixa, quando a gente falou de saúde mental, a gente sabe que hoje a gente tem estudos muito robustos, né, que mostram pra gente que a atividade física é um fator muito importante de proteção para a saúde mental. Eu tinha esquecido de falar isso, né? E esse gancho que ele trouxe é importante por isso, né? Assim, quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente se mexe, quanto mais a gente tem uma atividade física regular, né, maior a proteção para a nossa saúde mental. Então isso é muito importante. E até para as pessoas que têm um transtorno depressivo, ansioso, quando elas fazem atividade física, a gente costuma precisar, né, se precisa de remédio, a gente precisa de menos remédio por menos tempo, ter menos efeito colateral. Às vezes os processos terapêuticos também, de psicoterapia, também podem ser mais curtos. Então, a importância da saúde mental. E essa pergunta do desacoplamento, né, é isso, né? Às vezes a gente não... o corpo dá mais sinais pra gente do que a nossa cabeça, do que a nossa mentalidade que a gente está mudando, né? Mas eu acho que tem um momento em que a gente consegue entender e perceber, né,
que a gente consegue fazer mais, né? Eu acho que a gente entende os limites, né, que são trazidos pela idade, mas a gente consegue, mesmo com o envelhecimento, a gente fazer um monte de coisa, né? Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu estava na Chapada Diamantina. Aí eu fui fazer, lá na Bahia, né? Tem um passeio que é mais bonito, que é no Morro do Pai Inácio, que você sobe, você tem uma vista incrível, né? De toda a Chapada, todas aquelas formações rochosas. E eu tava ali lutando, remando para subir. Eu tava com amigos mais jovens, né? Da faixa dos 30 anos e tal. E eu tava remando para chegar lá em cima, né? De repente passa pela gente um grupo de 60 a mais, assim, e com certeza 70 a mais a maior parte deles, né? E aí é um grupo de caminhada lá de Florianópolis que eu nem conhecia. E assim, eles passaram pela gente como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, né? Algumas pessoas mais velhas com aqueles stickzinhos que ajudam a fazer a caminhada. Eles chegaram lá no topo do morro mais rápido que a gente, mais cedo que a gente. No dia seguinte que eu fui fazer por cima também um passeio longo, né? Que é a Cachoeira da Fumaça, que você sobe por cima e fica... Alguém já foi na Chapada? É lindo, né? E aí a gente fez essa caminhada ali no topo da montanha, de uma das chapadas para chegar. E aí de novo a gente chegou lá em cima, tá aquele mesmo grupo, assim, né? Como se tivesse, assim, saído pro recreio e a gente morrendo ali, né? E super bem, assim. E aí, assim, tem isso, né, também, da gente... Talvez num primeiro momento a gente enfrente mais dificuldades, mas tem um processo de adaptação também, né? A regularidade, o convívio, o contato, o objetivo com outras pessoas, acho que ajudam muito, né, a gente a construir um pouco mais essa prática, né? E entender que, assim, algumas limitações vão acontecer, mas elas não são impeditivas, né? Talvez a gente tenha que mudar, né, a frequência, a intensidade, a inclinação, mas... dá para fazer, né? Isso é muito importante. Deixar a hérnia de disco de lado e ó. Muito. Tem que cuidar dela, né? Pode, claro. Acho que tem... peraí, já chega aí. Ali e depois lá. Eu tava eu ainda estou com um disco de hérnia e eu fui no médico, ele me deu remédio. Primeiro uma injeção de diprospan e remédio controlado, faixa preta. Mas eu não tomei. Eu fiquei com medo, né, de tomar. Daí, deixei lá. Meu marido tomou, porque ele está com muita dor. Uhum. Mas ele tem hérnia de disco? Não. Tem. Ele tem hérnia, tem bico de papagaio, tem um monte de coisa lá, coitado. Dá pena. Daí, essa semana, eu estava indo no Pilates, daí a dona do Pilates lá, ela é especialista em coluna. Falei para ela meu problema. Daí ela disse, eu vou fazer uma sessão diferente contigo. E ela fez já 2 sessões. Daí o médico me deu a pregabalina também, para tomar. Eu tomei 5, mas eu tomava uma, outro dia não, outro dia sim. Só à noite pode tomar. Daí eu disse, não, eu não vou ficar tomando isso. Fui lá, já fiz 2 sessões e, nossa, eu estou muito bem, sem dor nenhuma. Coisa boa. Sem nenhum remédio. Sem nenhum remédio para dor. Uhum. Isso que ainda me deu a fascite plantar. E eu estou trabalhando. Eu não fui pegar testado para ficar em casa. Uhum. Porque o trabalho me fortalece. Se eu fico em casa, eu fico mais doente. Porque em casa tem muito serviço para fazer. Uhum. É a dupla jornada. Tem que lavar, tem que passar, tem que recolher a roupa, daí dobrar, tem que guardar. Uhum. Tem que fazer a comida, daí depois tem que lavar toda aquela louça de novo. E trabalhar. Não, tu faz só aquela coisinha lá. Eu sou técnica de enfermagem, trabalho na UTI NEL, na maternidade. Aqui no meio, depois a Patrícia, pode ser? Então, ali. não, só quero dizer uma perdão. coisa. Não fiquem tomando... Perdão, eu achei que você tinha encerrado. Não Desculpa. fiquem tomando remédio. Procurem uma fisioterapeuta
qualificada em massagem, que ela vai ajudar você. Boa. Tem ali no meio, depois a Patrícia aqui, e eu recebi uma pelo WhatsApp também. Ótimo. É Uma isso, né, colega gente? mandou. O recado acho que é esse, assim, existem possibilidades, tratamentos diferentes para diferentes Eu não pessoas. sei se eu posso dizer o nome. Né? Muitas vezes você não precisa de remédio, né? Ou o remédio tem só um efeito, né, temporário, você usa temporariamente. Fisioterapia é um super aliado, né? Eu acho que é muito bacana, assim, para a gente poder, né, superar dores, dificuldades, limitações, né? Acho que é muito bacana. E que bom, né? Tá vendo? Gosta de trabalhar. Não quer parar de trabalhar, é isso? Ah, quando aposentar, tá bom. Eu acho bom, né? Aqui no meio, doutor. Ali. Oi, Jairo, tudo bom? Tudo bom? Meu nome é Cibele, eu aposentei ano passado pelo Ipreville, continuo trabalhando, sou psicóloga, e de tudo que você falou, eu também sou 60 a mais, né? E uma questão que eu vejo que vem acontecendo tanto comigo quanto com muitos amigos e amigas é a questão do envelhecimento dos nossos pais. A nossa geração, a minha geração, parece que não aprendeu a lidar muito com isso, né? Então, os meus pais são 90 a mais, 94 e 91 anos, e a questão é como que a gente também envelhecendo, né, lida com isso do envelhecimento deles. Porque, por mais que você faça atividade física, cuide da alimentação, tudo há praticamente, mas o estresse é imenso nesse cuidado com o idoso, principalmente quando um deles apresenta uma demência, algo mais grave num quadro neurológico, né? Então, queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, que eu vejo que isso é bastante comum. Como você chama? Cibele. Cibele. A dúvida da Cibele é ótima, né, gente? E ela traz, acho que uma situação que a gente não está pensando, né? E é uma situação que vai ficar cada vez mais comum e mais frequente. Por quê? Porque, assim, as gerações estão envelhecendo, né? As nossas taxas de fecundidade estão cada vez menores, né? Então não é incomum que o casal, quando tem filho, tem um filho, né? Dificilmente 2 filhos, né? Então acho que a primeira questão que se coloca é quem vai cuidar das pessoas que envelhecem. Depois, quem vai cuidar de quem cuida das pessoas que envelhecem, que eu acho que é a dúvida da Cibele, né? Lá em casa a gente viu muito isso, está vendo isso, né? Uma avó de 102 anos que precisa de cuidados, as filhas com 80 e poucos anos, né? Que também é difícil, né? Os netos que estão na faixa dos seus 50, 60 e poucos anos, todos eles também, né, muito ativos em termos de trabalho ainda, e aí quem cuida? Né? Como que você se organiza? Né? Então esse é um desafio, né, para a gente nos próximos anos, né? Já atualmente, né? Assim, quem cuida de pais ou de avós, enfim, que estão mais velhos e que precisam de cuidados mais frequentes, né? Como que a gente fica, né? Não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde mental, né? E isso abre uma brecha, né? Isso impacta muito também a tua qualidade de vida, o teu bem-estar, né? Os teus planos, os teus projetos, né? Então, assim, como a gente se organiza, né? Como que a gente lida, né, com essas populações que estão envelhecendo? Na Europa, esse fenômeno que a gente está vendo agora no Brasil é um fenômeno que já vem acontecendo, né, há muito tempo, né? E assim, eles têm, acho que, jeitos ou formas diferentes de lidar com a gente. A gente ainda tem a gente tem uma ligação com as pessoas que envelhecem muito mais afetiva, né? Muito mais emocional. A gente quer muito mais perto, né? Entre os europeus eu vejo com uma frequência maior, principalmente não os latinos, né? Não Espanha, Portugal, Itália, mas talvez o resto da Europa, né? Essa questão, assim, a maior parte existem instituições, né, em que as pessoas se preparam ao longo da sua vida para saber que vão e querem ir para essas instituições, né? E a gente tem já na Espanha, Portugal, na Itália, a gente tem um comportamento diferente, muito mais parecido com o nosso, dessa questão da proximidade, da gente querer as pessoas mais perto, querer cuidar dessas pessoas, né? Mas às vezes é um custo muito elevado para a gente e uma situação que eu acho que vai ficar ainda mais complicada, né? Porque assim vai ter menos gente jovem
para cuidar de uma população mais... A gente inverteu a pirâmide, né? Então a gente tinha um monte de jovem com um pouquinho de pessoa mais velha, agora a gente tem um monte de pessoas mais velhas com um pouquinho de jovem, né? Então, assim, eu acho que esse é um desafio importante e a gente tem que tomar muito cuidado com a gente, né? Assim, como que você... né, se cuida, né, e você psicóloga ainda, né, percebe esse impacto, né, acho que talvez é de uma maneira muito clara, né, e como que você faz, né, como que você lida com isso. Então acho que esse eu acho que é um grande desafio aí pra gente, né, com todas essas mudanças, essas transformações sociais que a gente tem, como que a gente lida com isso, né? Patrícia, ela tinha levantado a mão antes, daí você faz a última pergunta, pode ser? E eu tenho uma pergunta de uma amiga, tá bom. Doutor. Não, é uma pergunta de uma mulher. Eu não vi ela aqui, mas ela mandou uma mensagem. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Eu sou a Elinéia, eu sou aposentada recente, né? Faz só 4 meses. Mas, assim, eu gostaria, só um complemento de um assunto que foi abordado aí, sobre a condição do TDAH na nossa fase de aposentadoria. Porque eu sou TDAH, confirmado, e então eu gostaria de saber se todas as orientações ali dá para mim. Sim, né? Edneia? Elinéia. Elinéia, você sabe que a gente foi também fazer um outro programa da Fiocruz semana passada lá no Rio, e a gente falou de neurodiversidade, né? Hoje, 15 a 20% da população tem algum critério que a gente consegue enxergar como neurodiversidade. E neurodiversidade não é transtorno, é característica, né? É um jeito diferente, né, próprio, né, do sistema nervoso da gente funcionar. Então, com essa questão do alargamento dos diagnósticos, o espectro autista, o espectro do TDAH, enfim, a gente tem muito mais gente que a gente consegue hoje ter um diagnóstico, e pessoas que às vezes só fazem um diagnóstico, em adultos isso é muito mais comum, né? Quando o diagnóstico dos filhos é realizado, né? Então você vê adultos de 30, 40 anos que fazem o diagnóstico no momento que o filho tem um diagnóstico e a pessoa se percebe, se entende, vai fazer os testes e também a gente tem um alargamento desses diagnósticos, né? E aí tudo isso vale, né? E eu acho que no TDAH em específico, tentando responder a tua pergunta, e essa dificuldade do foco, da organização, e isso muito agravado pela questão das telas, né? Assim, quanto mais a gente usa tela, celular, enfim, né? Redes sociais, mais impactante é essa questão da atenção no TDAH. Então, o que a gente tem recomendado muito são atividades em que você consegue focar em você mesma e na tua atenção. Então, por exemplo, ler, né? A leitura, né, para quem gosta de ler, né, ou para quem vai desenvolver esse hábito, é um instrumento super potente para a gente focar a atenção, né? Então, leitura, atividade física também, né, e a percepção, né? Então, fazer atividade física não olhando tela, não ficando vendo vídeo e tal, mas assim, olhando, percebendo, né, ter esses momentos, né, de contato que a gente chama de atenção plena, né? De você prestar atenção naquilo que você está fazendo naquele momento, né? Que é um desafio em qualquer faixa de idade e para quem se aposenta também, tá? Mas todo o resto vale. Mais 2 perguntas, gente, porque a gente realmente precisa encerrar. Então, a Patrícia e o Luiz Carlos. Diz o pessoal do Bolshoi que se a gente não encerrar, a gente vai ter que dançar quando acabar. Puxa, ia falar sobre isso. Bom, é o seguinte, meu nome é Patrícia, sou aposentada desde o dia 1º de janeiro e ainda não senti nenhum efeito da aposentadoria, tá? Porque eu não parei nem 1 minuto. Faz um tempo atrás doía tudo, doía a costa, e eu comecei na prática do tiro com arco e nunca mais tive dores nas costas, como eu tinha antes, né? Então, hoje eu queria fazer 3 convites, ou dar 3 ideias para vocês. Ideia de movimento, de conexão e de criatividade. Até para TDAH vai gostar pra caramba. Uma é que nós nos reunimos de vez em quando para desenhar. E é uma experiência maravilhosa você sentar do lado de outras pessoas para desenhar. A gente desenha prédios históricos, paisagens, enfim. Chama USK Joinville. Procura lá no Instagram. E é bem legal. A outra é aula de passinho. Gente, flashback é tudo de bom. Tem na cidade inteira, em vários bairros, tem aulinha, é de graça, tá? A gente paga lá R$20 para ajudar as professoras. Mas é muito baratinho. E olha, dá um nó na cabeça da gente, mas é
tão bom quando você consegue pegar um passinho daqueles lá e consegui, gente, dá um estalo na mente da gente. Sugiro, vão procurar uma aula de passinho. E, por último, uma notícia bem fresca agora, gente, é que descobriram que a prática do tiro com arco pode ajudar mulheres que tiveram câncer de mama. Tá? Então, nós estamos com um projeto chamado Flechas Rosas Brasil. Está chegando agora em Joinville, tá? No Brasil ainda não tem, começou na Espanha, já tem na Argentina, no Uruguai, e agora no Brasil. E porque mulheres, às vezes, têm problema de linfoma, que incha o braço, enfim, e podem se beneficiar bastante. É de graça, tá bom, mulherada? Então, quem teve câncer de mama e que tirou os gânglios axilares, podem se beneficiar. Fala comigo, a gente vai depois pedir para divulgar para vocês também, tá bom? Pelo Ipreville. Muito obrigada pela atenção, doutor Jairo Baia. Imagina, obrigado. Ó, essas palavrinhas são mágicas, né, gente? É conexão, movimento e criatividade, né? Acho que isso, né, encontra aqui muito eco em tudo que a gente falou, né? E cada um vai descobrir as suas formas, né? Às vezes não é passinho, mas é balé. Às vezes não é desenhar, mas é fazer cerâmica, né? Tá em conexão, tá em movimento e tá criando. Isso é super importante em qualquer fase da vida, né? Em 60 mais, acho que mais importante ainda. A última pergunta aqui, doutor. Eu sou o Luiz Carlos da Silva Januário, aposentado. Não é uma pergunta, Quero parabenizar o Ministério Público e o município de Joinville, até os colegas fiscais. Em Joinville teve uma ação aí, 4 ou 5 casas de repouso, casa de idoso, que foi inclusive interditado. Então serve para nós, né, todos, né, que quem Deus dê a graça chegará lá, idoso, né, para a gente olhar, fiscalizar e denunciar. Porque eu fui visitar um amigo fiscal que está na casa de idoso e cheguei lá, ele estava bem acolhido, por causa da esposa que está lá, tudo, né? Até fiz um carreto para ela lá, para levar uma cama para ele. E cheguei lá, vi idoso jogado num cantinho, no escuro, sem nada. E essa semana vi aquela reportagem ali, eu falei para minha mulher, como é triste isso aí. E felizmente que eu disse, em Joinville, uma metrópole, tem fiscalização. Agora, se tu vai no interior, num local que não tem, como é isso aí? Um bom dia a todos e vamos fazer atividade mental e física. Tchau, tchau. Doutor, nós temos 2 minutos e eu vou fazer a pergunta da minha amiga. Eu vou ler para ter certeza que foi ela, para dizer que é uma amiga minha que mandou. Pergunta para ele qual a visão dele do monjaro na longevidade. Pra gente encerrar por cima, assim. Não, vou ser bem objetivo, né? Munjaro e todas as outras canetas é uma novidade, né, que a gente tem, né? As pessoas estão usando muito, cada vez mais. Alguns estudos muito robustos, né, e bem importantes têm mostrado que, para além da perda de peso, facilitar a perda de peso, para além do controle, né, de diabetes, por conta de uma redução de processo inflamatório, a gente pode ter benefícios para a longevidade e para a saúde do coração, a saúde vascular da gente. Então, mas eu acho que é o tempo inteiro a gente pesar, né, risco, benefício e investimento, né? Uma canetinha de Monjaro hoje, na dose mais baixa, que acho que é de 2,5, uma caixinha que vai durar um mês, né, custa R$ 1.500, né? Então, existe um investimento, né, financeiro. Existe a possibilidade de efeitos colaterais, né? Algumas pessoas se adaptam super bem, não sentem nada, outras pessoas têm mais efeitos colaterais e não conseguem seguir. E o Monjaro só não faz milagre, né? Assim, eu acho que ele faz parte de uma questão muito mais estrutural, né? Que é mudanças de estilo de vida, como a gente falou aqui, né? Só usar a canetinha e continuar comendo, né? Muita gente nem consegue comer, né, com a mesma quantidade, enfim, né? Agora, assim, é um recurso a mais. Algumas pessoas devem se beneficiar, né? Parece, né, que numa escala maior existe também um benefício que não só perda de peso e a questão metabólica, né, a questão do açúcar. Então tem usado para perda de gordura visceral, tem usado para esteatose hepática, para marcações de inflamação no organismo. Então tem muito mais gente usando e eu acho que nos próximos anos a gente vai ver uma indicação ampliada do Monjaro. Mas a gente precisa, né,
é uma coisa nova, né? A gente precisa checar como vai ser isso lá na frente, quantos anos a pessoa vai ter que usar, por quanto tempo, qual o impacto. Então, assim, eu acho que assim, é uma possibilidade, é um recurso a mais, não é para todo mundo, né? Tem que pesar tudo isso que eu estou contando. E acho que é importante discutir com o médico que cuida de vocês, né, essa possibilidade. Enfim, talvez respondendo à sua amiga, talvez ela tenha benefícios, talvez ela não precise dessa canetinha, né? Não precisa de uma solução mágica, mas a gente tem visto resultados positivos aí com o Mounjaro. Muito obrigado, doutor, por compartilhar com a gente as suas experiências, suas reflexões nesta manhã agradável. Convido o Guilherme Casale e a Cleusa para fazerem uma entrega de uma lembrança para o senhor. A todos vocês, muito obrigado mais uma vez por essa manhã de conhecimento, de homenagens merecidas. Tenham todos um bom dia e um bom resto de semana. Obrigado.